eu venho da dança de rua, né? Então comecei a trabalhar com dança de rua desde 1977. Aí depois eu tive práticas de arte marcial, de kung fu, de taekwondo. E assim, vem de um bairro periférico também da cidade, que era periférico, né? Agora a cidade estendeu, que é o Luizotti Freitas. Então, assim, toda a conjuntura que foi ocorrendo foi estabelecendo um tipo de formação artística que eu tenho. Academicamente, eu sou formado em artes visuais, né? Sou formado em filosofia e tenho mestrado em filosofia na área de corpo. E agora estou fazendo doutorado em filosofia também, tendo a questão corpo como a meu objeto de pesquisa. Então, basicamente, é essa que é a questão, assim. Eu procuro fazer uma interação nas coisas que eu faço, tanto o que é filosofia, o que é artes visuais, o que é dança, eu procuro trabalhar com a forma mais interativa, né? Que ela tem uma maior interação uma com a outra, porque na verdade eu não procuro pensar muito se eu estou fazendo dança, se eu estou fazendo artes visuais, o que que é. Eu penso mais no conhecimento humano, que eu acho que é melhor nessa questão. E mas só que a minha atuação, assim, profissionalmente, né, como a gente consegue ter assim na questão mercadológica, a gente acaba segmentando, você acaba atuando na dança e especificamente na dança contemporânea. Falar de como eu entrei na arte é uma história longuíssima, assim, porque desde pequena eu trabalho não, eu já desenvolvi apresentações com música, assim, já cantava na igreja, cantava em cantatas, peças infantis, tudo na igreja. E aí, mas eu acho que o despertar mesmo, assim, um clique foi no ensino fundamental ainda, na escola, um projeto de escola, em que eu me lembro que acho que foi no ano de 2006, que teve uma tarefa da escola que a gente tinha que fazer uma paródia de uma música, e aí eu fiz uma paródia falando sobre o Brasil e tal, e eu já mexia com música, e a partir daquilo eu falei assim, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer música. E aí eu comecei a compor, eu comecei a tentar fazer mais dentro da música, ainda assim com muito medo, né? Porque eu achava que as pessoas não iam aceitar muito bem, eu tinha na minha cabeça que os meus pais não aceitariam. E aí fui escondendo esse desejo de fazer música até o meu ensino médio, terminei o ensino médio. No último ano de escola foi que eu resolvi falar que eu queria fazer música. Foi bem aceito pelos meus pais. Não teve problema nenhum em relação a isso. A escola achou ruim, meus professores acharam ruim, porque falavam que eu tinha capacidade de fazer outra coisa. E aí, desde então, eu coloquei na cabeça de que queria fazer música, assim. Saí da escola, fui fazer um curso de música livre em BH, que aí é na Grande BH, que é aí quando eu saio de Salvador e venho para Minas Gerais. E aí, a partir daí, eu comecei a viver muito mais intensamente de música, de arte, e aí intensamente e especificamente trabalhar dentro da área da arte foi aqui em Uberlândia, no ano de 2013, quando eu comecei a fazer apresentações em si e a mergulhar nesse universo que desde então eu não parei. Eu entrei no curso de graduação da UFO em artes cênicas em 2003 e inicialmente eu tinha um objetivo de fazer o curso de licenciatura e investir numa carreira mais acadêmica, de mestrado, doutorado e me tornar professor. No contexto do curso eu fui encontrando com alguns professores e com os alunos também que, apesar de ser um curso de licenciatura, que propunha para os alunos uma prática mais de atuação mesmo, né? De vivência, de criação de espetáculos e tudo mais. E no contexto da academia, a gente começou a pensar um pouquinho sobre como levar aquilo que a gente estava experimentando em sala de aula para além dos muros da universidade. Então foi aí que surgiu
na minha trajetória de formação artística, a ideia de viver de teatro não somente na sala de aula, né, mas como artista mesmo, produzindo espetáculos e tudo mais. E aí eu descobri, eu nem sabia que isso existia, né, eu descobri a prática do teatro em grupo, né, do teatro de grupo. E eu me lembro perfeitamente de um dia nos corredores do curso, eu comecei a escutar um ensaio e o pessoal cantando umas músicas que faziam parte da trilha desse espetáculo, e foi onde eu descobri a Trupe de Truões, porque eu entrei no curso em 2003 e a Trupe foi um grupo que surgiu em 2002. Então eles estavam ensaiando o segundo espetáculo e eu me encantei com aquilo e fui me aproximando. A minha história como artista hoje, ela se cruza um pouquinho com essa trajetória da Trupe, porque o Paulo, que é o professor e foi o fundador do grupo, ele ministrava as disciplinas e os alunos que iam participando de algumas disciplinas vinham compondo o elenco da Trupe de Truões. E aí não demorou muito, eu estava no elenco de um dos espetáculos. Sempre teve muita resistência, no caso do meu pai, porque ele falava, não, para ser artista tem que nascer desenhando, né? Tem aquele fantasminha, né? Que fica na cabeça, ou mesmo para ser arquiteta tem que saber, né? Tem que nascer desenhando e tal. Aí eu fui fazer uns cursos de desenho, fiz uns cursos livres de desenho, né? Eu não desenhava nada. Fui aprender a desenhar e tal. Foi aí que eu entrei na faculdade, na universidade. No caso, eu entrei no curso de artes da Unesp, que era lá em São Paulo. E aí fui cursar. E aí começou enfim, a vida universitária. E acho que mais ou menos no meio do... E aí, sim, sempre procurando coisas para fazer, porque a universidade nunca dá conta muito, né? No meu caso, eu achei o curso muito fraco, né, na época. E aí eu sempre procurei coisas extras, né? Em São Paulo tinha muita oferta, então fazer curso no Sesc, fazer curso livre não sei aonde e tal. E acabei me deparando, você vai conhecendo um circuito de estudantes, artistas, jovens artistas vai se formando e tal. Eu fiz um grupo de amigos que montamos um ateliê juntos. E aí a gente ficou, assim, anos... um dando força para o outro, sabe? Então foi muito legal, foi um começo muito importante para mim, de compartilhar esse espaço coletivo que a gente tinha. Que engraçado que eu me lembro que foi com 9 anos de idade que eu me interessei por artes, eu descobri as palavras artes visuais, artes plásticas, né, na época. E eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com aquilo. Não conhecia direito, não sabia nada sobre artes plásticas, mas eu queria aquilo para minha vida. E aí eu tive pequenas referências, porque a gente não tinha internet, né, não tinha muita coisa, muito livro acessível. Então as pequenas referências que eu tinha, que era televisão, era algum professor que falava alguma coisa sobre artes, aí eu meio que puxava mais para ter um caminho assim para seguir, né? E aí eu comecei a desenhar muito cedo também, 9, 10 anos, já comecei e não parei mais. E eu acho que a vida toda eu quero arte para minha vida, assim, de todos os sentidos. Menina, eu acho que tudo começou quando eu comecei a cantar aqui na cidade. Eu sentia que eu sempre fui muito curiosa em relação a tudo. Mesmo fazendo sempre música, trabalhando na música desde pequena, o teatro estava ali, né? Presente. Ainda que fosse um teatro de igreja, um teatro não profissional, ele estava ali. E aí, em 2016, 2015, eu já comecei a pensar em como eu poderia melhorar a minha performance em palco. E eu achava que era só simplesmente ter mais presença de palco. E aí eu entrei numa oficina da Universidade Federal de Berlândia, do curso de teatro, aberta, gratuita. Eu entrei nessa oficina para, até então, conseguir um pouco melhor desenvolvimento no palco. Assim, eu queria cantar e fazer uma interpretação melhor.
E aí eu fui me apaixonando e conhecendo ainda mais e melhor o teatro. E aí foi quando eu comecei a fazer teatro. Eu entrei num espetáculo, que foi o espetáculo Benedites, feito pelo coletivo Ocupa Teatro. Foi resultado da ocupação de 2016, das greves contra a PEC 55 e a MP 746. E aí, nesse quesito, eu comecei a também fazer performances, porque a gente precisava fazer ações dentro desse movimento de greve que trouxessem um contexto político, juntasse com a arte, com aquilo que a gente estava fazendo. E eu comecei a fazer a performance, e a performance foi algo muito interessante para mim, porque não era aquela coisa ensaiadinha, roteirizada. É óbvio que tem toda uma organização em relação à sua performance, mas não tem nada roteirizado e que diga o que é que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Assim. E aí eu comecei a desenvolver performances e trazer isso para o palco foi natural. Eu acho que o corpo ele só começou a manifestar aquilo que já estava fazendo, assim, sabe? Aquilo que ele já é. E aí eu acho interessante, assim, eu acho engraçado, porque quando eu estou em cima do palco, eu sinto que não é nada planejado. Eu não fico pensando, eu vou falar isso. Às vezes a gente pensa, né? Não, vai ser interessante falar sobre isso e tal, tal, tal. Mas quando eu estou em cima do palco, eu acho que é uma performance do início ao fim. O show de Natânia Borges e Azenza é uma performance de início ao fim, porque a gente não sabe o que o corpo da gente vai fazer. Às vezes eu costumo falar que é um fluxo de energia muito forte, que sai da gente para o público e do público para a gente. É um choque, é uma troca. E aí o corpo vai se manifestando e vai se entregando de acordo com as músicas, de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o momento, de acordo com o que o público também responde àquela ação, assim. Então, assim, existem momentos que eu tô assim, eu falo assim, não é que eu esteja inconsciente, mas está acontecendo aquilo, meu corpo está fazendo alguma coisa e eu tô vendo como se fosse um objeto de fora, assim. É algo que eu não sei explicar, mas assim, é uma performance. Eu acho que é uma performance viva, que nada mais é do que uma manifestação do corpo político que está falando sobre aquilo. É um corpo que se posiciona sobre aquilo. É um corpo que é representativo, que representa aquilo que está falando, e a responsabilidade também que esse corpo tem de estar ali, assim, sabe? De como essa mensagem é passada não só pela nossa voz, pelas nossas letras, mas pelo nosso corpo, pela manifestação do nosso corpo. Como desde criança, né, eu me interessava por arte, eu comecei a procurar cursos e oficinas, e por isso eu passei grande parte da minha adolescência na oficina cultural, para fazer várias oficinas e cursos, e foi lá que eu conheci a gravura em metal. E por causa da gravura em metal, eu quis prestar vestibular, porque só tinha, aqui em Uberlândia, só tinha gravura em metal na UFO. Então, para ter acesso, para ter contato, eu prestei o vestibular para estudar gravura em metal, assim, que era o principal foco. Mas depois, claro, que eu aprendi outras técnicas, e atualmente estou com a pintura assim, mais forte, que eu acho que é mais rápida, né? A expressividade é toda mais rápida e mais fácil de carregar, de expor, mas menos complicado que a gravura em metal. A primeira faculdade que eu entrei foi da arquitetura, na verdade, mas eu não gostei eu fui morar em Campinas, não gostei de morar em Campinas, aí voltei, aí teve um rolê de vai e vem, e aí fui estudar na FAAP, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o Unesp, e aí acabei desistindo da FAAP, me formei em artes. Comecei a trabalhar já, tinha esse ateliê com os amigos e tal. E aí, em algum momento, bateu de novo aquela vontade de voltar para a arquitetura. E eu consegui uma bolsa e fui estudar numa escola que eu acreditava daí, né? Que foi a escola da cidade, que era uma escola nova, eu sou da primeira turma. Também era um grupo de professores descontentes, assim, com as faculdades de arquitetura em São Paulo. Queriam fazer um curso mais conectado, vamos dizer, com o real, com os problemas urbanos reais da cidade. Fizeram, não à toa, eles foram para o centro, então a faculdade é no centro de São Paulo, do lado da Praça da República. E foi aí que eu falei, não, então agora é o momento de eu voltar a estudar arquitetura, é esse lugar que eu quero, esse contexto. E aí voltei e foi muito importante. Essa formação na Escola da Cidade, que durou cerca de 7 anos, foi muito importante para mim, porque ela também impactou no meu trabalho. A minha vontade, obviamente, não era ter um diploma de arquiteta, mas todas as minhas questões
da minha produção como artista passavam pela cidade, passavam por uma discussão urbana. Então eu queria fazer assim, eu queria passar por essa formação do arquiteto urbanista para pensar a cidade e pensar, olhar para a cidade de um jeito diferente, né? Aquilo que no início era uma experimentação de alunos que estavam num curso de graduação, começou a se tornar um incômodo no sentido assim, de pensar o futuro, né? De pensar que aquilo que a gente estava experimentando ali era o que a gente almejava profissionalmente. E aí a gente começou um estudo acerca dos mecanismos de incentivo à cultura e tudo mais, e a gente chegou onde é a sede do grupo hoje. A gente encontramos um galpão, foi toda uma luta, né, uma história assim, para conseguir fazer a locação desse espaço, mas aí quando a gente estabelece a sede, né, que é o Ponto dos Truões, a gente se vê como profissionais, assim. Benedite surge de uma ação da ocupação, na verdade, que ainda não existia um coletivo. E aí a gente recebe, na verdade, a Aquila recebe um convite para fazer uma ocupação, uma residência, na verdade, em Ouro Preto, na UFOP, na Semana da Diversidade, que aconteceu em novembro de 2016. E aí essa residência era para dar sobre dança afro, e aí ela convida a gente para fazer uma residência. A Universidade da UFOP também estava ocupada, e é importante falar que todos os blocos da UFOP estavam ocupados, engenharia, história, geografia, biologia, artes, todos os blocos estavam ocupados. E aí a gente vê uma oportunidade muito legal de fazer um intercâmbio entre uma ocupação de greve da UFO e da UFOP, em que a gente conseguiria fazer uma união cultural e de residência artística e etc. Né? E aí vamos 5 pessoas daqui da ocupação, fui eu, a Aquila, a Samuel Gonçalves, Regis e o Léo. E aí a gente vai para Ouro Preto fazer essa residência artística. Chega lá, a gente leva uma performance, que era a CPI, que é Corpos Políticos Interditados, que essa CPI falava de corpos que estavam sendo chacinados aqui em Uberlândia. Na época estava tendo uma morte em massa por aplicativos de relacionamento. E a gente leva essa performance que era 3 corpos políticos, onde a gente interditava o espaço e fazia a representação desses corpos escrevendo o nome dessas pessoas que morreram nos nossos corpos. E aí, quando a gente está indo para Ouro Preto, a Aquila vira para a gente e fala assim, olha, ouve a música Benedita da Elza Soares, que essa música tem uma potência muito grande, vamos fazer um espetáculo. Minha ideia é fazer a residência de dança afro. Através da dança afro, a gente pega essa música e faz um resultado de residência e monta um espetáculo lá e apresenta lá. E a gente foi, ouvindo a música e sendo provocada pelaquela música. E aí, quando a gente chega em Ouro Preto, tem tudo lindo e maravilhoso, acontece muita coisa interessante em Ouro Preto. Vale ressaltar que depois de Ouro Preto, assim quando a gente terminou a residência, teve o ato, a primeira manifestação contra a PEC 55 em Brasília, que aconteceu, se eu não me engano, no dia 22 ou 19, não lembro a data ainda. Foi a primeira manifestação contra a PEC em Brasília, que a gente foi para essa manifestação, realizou a performance lá, CPI em Brasília, apanhamos da polícia, levamos bomba de efeito moral, spray de pimenta. E aí a gente volta provocada com isso, porque a gente não conseguiu fazer essa performance da Benedita lá. E a gente vem pra cá, e quando a gente chega em Uberlândia, que tá meio que finalizando, era a época que estava finalizando já as ocupações na universidade, a ideia era fazer um grande evento de ocupação e acampamento dentro da universidade para encerrar e fazer movimentos culturais para que encerrasse aquela ocupação, porque já estava terminando realmente o período de ocupação. E aí a gente teve 3 dias para fazer um espetáculo. E quando eu resolvi voltar a fazer arquitetura, eu senti a necessidade de viver a cidade, experienciar essa urbanidade, que eu não tinha. Eu sempre morei meio que no campo, né? Sempre morei meio longe, meio distante. Eu queria viver a infraestrutura da cidade também. Poder andar de metrô, voltar para casa, andar de ônibus, andar a pé,
fazer coisas a pé. E aí eu resolvi morar no Copan. E quando eu fui morar no Copan, foi muito importante por isso. Por essa coisa de você andar, quando você anda, você percebe as coisas. Quando você está dentro do carro, você não consegue, você não vê nada, né? Você não vê a cidade. Você não experimenta a cidade, né? Então, essa ida ao Copan foi fundamental para o meu trabalho, para começar a sentir mais a cidade, pensar nessas relações. Tenho vários trabalhos com escada até hoje. Um dos trabalhos que eu gostei muito, assim, que até hoje, assim, até um trabalho muito, muito lembrado por outras pessoas, é um mirante que eu construí lá na Vila Madalena, num espaço também coletivo, desses amigos também lá do final da década de 90, que tinha um ateliê coletivo, que era um espaço que chama 397, um espaço, na verdade, ainda existe, mas ele está agora em outro lugar. E a minha ideia era justamente problematizar essa ideia do horizonte na cidade. E aí o primeiro desafio que a gente percebe é que a formação que a gente tem, ela não dá o suporte que a gente precisava para conseguir se estabelecer como um grupo profissional. Do que eu estou dizendo, né? É que não basta o conhecimento em teatro, a gente começou a entender que a gente precisava saber um pouquinho sobre gestão cultural, sobre leis, né, as leis relacionadas à cultura, sobre administração, sobre contabilidade, sobre publicidade, sobre uma série de conhecimentos que estão no entorno ali, mas que não é o centro quando eu entro num curso de graduação de artes cênicas, né? Então, esse foi o primeiro desafio, assim. Só que todos esses desafios que foram aparecendo, pelo menos num primeiro momento, não foi algo que nos desanimou, pelo contrário, nos motivou muito, assim, em buscar essas coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente estava estruturando um espaço físico, a gente estava começando a pensar também um modelo de gestão no contexto da arte, né? Ser um grupo de teatro, sediado no interior, não precisar migrar para os grandes centros ou para o eixo ali, né? Rio, São Paulo, as capitais, ou embora para Belo Horizonte, e estando no nosso quintal, poder estabelecer redes de colaboração, fosse com os artistas da cidade ou com os artistas de outras regiões, que a gente pudesse estabelecer redes de intercâmbio para a gente começar a pensar assim, como que o outro, lá no lugar onde ele está, resolve os seus problemas e como que aquilo pode ser uma inspiração para que a trupe de truões e nós, como artistas individuais também, resolvêssemos os nossos problemas aqui em Uberlândia, e mais do que resolver problema, mostrar para todo mundo a nossa produção artística. Sobre as exposições, eu comecei primeiro para fazer o currículo, né, fazendo exposições de arte urbana pelo mundo, mandando meu trabalho para arte postal, arte urbana. E participei de umas 200 exposições coletivas antes de conseguir aqui passar nos editais do Brasil, principalmente de Uberlândia, que foi o primeiro. E a partir daí eu já fiz 45 exposições individuais aqui no Brasil todo. Conheço quase tudo já de norte a sul. E eu acho muito massa isso, de poder levar o trabalho e com certo apoio, né? Porque ser artista é mais complicado, é meio complicado, né? Artista visual. Você carregar o seu trabalho para as galerias em qualquer lugar aqui, porque tem muitas despesas. Então esses editais dão uma força e eu acho que isso, eu gosto mesmo de trabalhar para montar exposições, então eu acho que meu foco é a ocupação de galerias. E eu faço pinturas, agora não sei, eu faço muitas agora, tipo, por ano eu acho que chega a fazer umas 500 pinturas. Porque eu já tenho o meu ritmo, né, que eu sou meio compulsiva mesmo, assim, se eu pudesse trabalhava todo dia, pintava todo dia, toda hora. Mas nem sempre dá. Mas é o foco, assim, minha vida é para isso. E aí a gente não sabia como é que seria esse espetáculo, a gente não sabia como é que seria a recepção, porque é um espetáculo visceral, é um teatro performance, então a gente não tinha
falas no espetáculo. Quem assistiu viu que Benedictis ele levava a gente do caos, do céu ao inferno. E não só para quem estava assistindo, mas para quem estava em palco também. Era muito forte, assim. Porque a gente estava num êxtase muito grande, assim, quando a gente estava em palco, e a gente tinha que fazer certas ações, e que o nosso corpo realmente estava fazendo uma série de manifestações performáticas que não dependiam da gente, assim. Era muito louco fazer Benedictis, e o louco era ver como a plateia reagia frente a esse espetáculo, frente a essa provocação. Tinha gente que saía chorando, tinha gente que adorava, a gente via pessoas rindo, a gente via pessoas chorando, a gente via pessoas saindo no meio do espetáculo. Na primeira sessão do espetáculo, isso só aconteceu no primeiro dia, foi no dia de estreia, tinha uma parte que era a cena do Joga-Pedra, que ficou até o fim da temporada, até quando a gente encerrou o espetáculo existia essa cena, que era o elenco de frente pedindo pro público jogar pedra, que fazia parte da música da Elza Joga Pedra nessa hora. Só que na estreia a gente distribuía uma pedra para todo mundo que entrava. Todo mundo que entrava recebia uma pedra, e aí a gente começava a jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra, para ver como é que o público seria, se o público realmente jogaria pedra ou se não jogaria. Tinha uma ação ensaiada, né, porque a gente ia encarar o público, pedir para jogar, se ninguém jogar, a gente debochava, se não jogou, e voltava para o espetáculo. E se alguém jogasse, por segurança, o elenco inteiro caía em chão. E aí, no primeiro dia de espetáculo, na primeira sessão, ninguém jogou. Na segunda sessão, teve uma pessoa que fez assim com a pedra. E o espetáculo inteiro desmontou no chão. E aí, depois a gente entendeu que era melhor não distribuir aquelas pedras, porque a gente não sabia qual seria a reação de uma pessoa conservadora que estivesse ali no espetáculo. E Benedictis foi isso, assim, foi uma bomba. Durante 2 anos, a gente ficou até 2018 em circulação. Em março de 2018, a gente finalizou no Teatro Municipal de Uberlândia. Mas, assim, foi um espetáculo muito forte que levou a gente para vários festivais nacionais e internacionais, para a Bienal da Uni, para lugares importantes, para receber, inclusive, a crítica do José Celso Martinez, do Teatro Oficina. Ele assistiu o espetáculo e ele ficou encantado pelo espetáculo. Recebemos críticas maravilhosas, mas não porque tinha todo um trabalho artístico e de seriedade ali em cima disso, mas principalmente por ser corpos que eram representativos e que estavam ali pedindo e falando e mostrando sobre uma desgraça nacional e sobre uma marginalização nacional, assim, que acontece no nosso país, que acontece no nosso mundo. Era muito louco, porque atravessa público e nos atravessa também. Até hoje a gente não sabe como a gente fazia aquele espetáculo. Assim, eu não sei como é que eu fazia aquele espetáculo. Particularmente para mim que cantava, eu fazia a trilha sonora do espetáculo. Cada apresentação era alguma coisa diferente, cada apresentação era uma experiência diferente, cada apresentação eu era atravessada de uma maneira diferente. Então, assim, era uma via de mão dupla, a gente dava e recebia ao mesmo tempo, assim. Era muito forte, muito visceral. Nessa questão, você viver de arte no Brasil, fica um pouco assim, eu acho que é a época que a gente está vivendo, né? Nós estamos em 2020, então eu tenho que fazer uma regressão um pouquinho para poder pensar essa história, que eu consigo imaginar que são, pelo menos assim, minha vivência, pelo menos são 3 segmentos que ocorrem, né? Que o primeiro vem de 96 a 2000, e aonde a única coisa que a gente tinha para poder sobreviver mesmo era a ideia da Lei Rouanet. E aí, assim, na época, o que a gente fazíamos mesmo para a questão... É engraçado, assim, a dança, a arte, eu consigo denominar 3 fatores, assim. Que o primeiro é que tem o amador, aquele que ama mesmo, né? Naquela história de amar, e aí pode ser tanto o cara que está fazendo uma zumba, uma dança na academia, que não tem nenhum problema essa questão. O cara ama e tem uma outra faixa que eu chamo de amador, mas com expressão profissional. Ou seja, que você não tem uma estrutura, aquela estrutura ideal que seria, que eu acho que isso não acontece, você ter essa estrutura ideal assim,
mas é que seu trabalho ele tem uma expressividade profissional. Ou seja, ele já está no meio, ele já tá ativando um público, ele já ativa um modo de pensar, ele já ativa uma opinião crítica sobre o seu trabalho. E tem o que a gente chama, que eu acho que é o profissional, né? Que é aquela pessoa que está ali por conta que o seu trabalho ele já traz uma certa... Ele te segura tanto na questão financeira quanto na questão de conhecimento e etc. Né? Mas o que acontece? Essas relações acontece o seguinte, que elas ao tempo todo elas não são tão divididas do jeito que eu estou falando para você aqui. Né? Ela ocorre de que forma? Ora, você está amador, amante da arte, ora, você está amador com projeção profissional, ora você está profissional. Falar de ser um grupo profissional tem a ver com remuneração, né? Até aquele momento, todos nós tínhamos os nossos trabalhos fora, e aí quando a gente saía do trabalho, a gente vinha trabalhar na trupe, porque a trupe não gerava receita, não tinha como a gente se pagar. E a gente estava incomodado com essa situação, porque a gente queria viver do nosso trabalho de artista, né? E não ter um emprego fora e fazer teatro nas horas vagas. Então, pensar a gestão cultural foi justamente pensar nisso. Como ser um grupo de teatro profissional, não precisar ter um emprego fora e poder pagar as nossas contas e nos dedicar com exclusividade. E aí a gestão cultural foi um caminho que mostrou para a gente as saídas para esses problemas, né? Então, pensar que a nossa arte, ela é um produto cultural, que isso é comercializado, que aí traz receita, que aí entra grana, e com a grana a gente consegue fazer os investimentos que eram necessários. Aí hoje, né, 11 anos depois, a gente chega num espaço todos os dias para trabalhar, que essa estrutura está montada, não nos moldes ideais, como a gente gostaria, mas que dá o suporte mínimo para a gente poder trabalhar e fazer o que é essencial do teatro, que é o encontro com o público. De 2000 a 2005, 2006, no meio dessa relação toda, existia um certo preconceito para quem realizava dança baseada na movimentação corporal, com a técnica elaborada. Era chamado de dancinha na época. Então, a gente ficou isolado dessa questão. Então, uma das saídas que foi interessante, aí você volta para uma questão regional. E o que seria essa questão regional? Seria, primeiro, financeiramente, você pensar como que você ia manter um trabalho, como é que você ia fazer. E aí as leis municipais que foram ocorrendo, ela já foi uma mão nessa história toda. Porque aí você já começou a ter que pensar essa questão de fazer projeto e tal. Eu acho que o meu processo criativo é bem louco, eufórico. Eu gosto mesmo de consumir a matéria, de consumir o tecido, porque eu gosto muito de pintar em tecido. Eu coloco tudo no chão, eu tenho umas séries grandes, né? Então eu coloco vários no chão e já vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí eu paro aqui, tenho uma ideia para essa pintura, vou na outra e tudo ao mesmo tempo.
E aí vai surgindo, tipo, de acordo com os pensamentos, com os sentimentos, aí eu vou colocando, vou despejando nas pinturas. E aí sai palavras também no final. Eu começo a escrever, às vezes sai poesias dentro das imagens. E às vezes eu não tenho coragem de... Eu gosto de escrever também, tenho os meus diários, mas eu não tenho coragem de colocar, de publicar, porque eu sou super tímida. Então eu acho que se você ler o texto, você vai entender melhor, né, mais facilmente do que você lendo a imagem. Então eu prefiro colocar os meus textos nas imagens, disfarçados. Às vezes eu escrevo ao inverso, invertido. Que aí a pessoa ou usa o espelho para ler ou não lê, ou desiste, ou, né, dá um jeito de entender ou não entende. Que eu acho que é uma forma de proteger a minha ideia também, mas que eu quero que a ideia apareça, só que não tão explicitamente. Os projetos, não é que cada um vem depois do outro. Não, eles vêm todos juntos. E você tem que administrar as suas ideias, porque as ideias ficam lá pululando, né? Mas, obviamente, você não tem... nem todas tão maduras o suficiente, cada uma está num estágio, ou você não tem grana para executar todas, ou, enfim, tem vários empecilhos. Então, a gente tem que ficar também administrando isso na cabeça, no caderninho, né? Fazendo orçamento, faz produção, volta, né? Não é só no ateliê também. Vai pra rua, vê quanto custa, soma, vê quanto dá. Daí, muitas vezes, a fotografia entra dentro da instalação, né? É um trabalho instalativo, mas também tem fotografia. Então, é muito difícil enquadrar o trabalho, assim, você faz escultura, você faz... Né? Eu me considero artista. E mais à frente, 2010, aparece o Carcaça. Que aí o Carcaça, ele já vem incorporar toda uma perspectiva, o quê? De visão norte-americana que espalhou para o mundo, né? Que é a ideia da família, de ter uma questão bem sucedida, e o carro como símbolo do status social ali. Só que o problema, o que acontecia ali naquela questão? Acontecia que mesmo a gente pensando naqueles valores ali, eu falei, os valores estão corroídos. Não segura mais. Então mesmo a ideia de família, hoje a gente não tem aquela ideia de família, embora a tradição, ela tenta reforçar essa ideia de família, pai, mãe, filho, essa coisa conservadora, tradicional, assim. Mas a família já estoura essa questão. Hoje são amigos que se unem, pessoas do mesmo sexo, sabe? E vão construindo uma ideia, vai sendo reconfigurada. Então, o que eu pensava? Eu tinha que fazer esse trabalho com o carro, mas tinha que ser um carro corroído. Aí eu pensei na ideia de uma carcaça de carro, e não um carro. Só que, ao mesmo tempo, o que acontecia? Vinha atrás desse trabalho, tinha uma arte de reflexão, extremamente de reflexão. E aí o Carcaça, ele aparece nessa questão. Ele aparece de um ponto assim, acho que foi de uma intuição rápida, que eu lembro assim, que eu imaginei era eu rodando um carro, numa avenida aqui de Uberlândia. Ia rodar aquele carro e era um carro inteiro. Só que o que acontece? Quando vem a primeira ideia, ela toma conta de você. E depois você vai adequando aquilo que é possível fazer, né? E aquilo que é possível fazer, aí você consegue chegar numa determinada estrutura de obra. Aí o que é o fundamento da obra? É um carro que está no centro, né, de uma determinada praça. Existem relações coreográficas, mas essa relação coreográfica, ela tem o tempo e a ordem de começar ou terminar. Ou seja, todo mundo, o corpo que está ali envolvido, 7 bailarinos ou 3 bailarinos que estão envolvidos, eles têm que ficar ligados simultaneamente um ao outro, porque a partir do momento que aciona uma determinada situação num determinado lugar, a pessoa tem que já absorver aquilo, se ela quiser ou não. O Carcaça, ele tem essas duas estruturas que eu penso assim, uma questão que ela pode ser vista uma questão estética, show,
sabe? A gente botando fogo no carro, os corpos saltando por cima daquele carro. Vai depender muito da história de quem está observando o carro. E tem a questão política envolvida também, que é justamente eu pegar um símbolo, sabe, assim, um símbolo, um carro, todo jovem quer pegar um carro, e a gente começar a projetar o nosso corpo em cima daquele carro. Quando a gente para pensar tudo que tem acontecido, né, de ouvir as pessoas dizendo que os artistas mamam nas tetas do governo, se aproveitam do dinheiro público e tudo mais, são coisas que nos dão um desânimo muito grande, quase que um desgosto, assim, né? Porque fazer arte, a gente nunca faz, não existe essa relação narcisista, né? A gente não faz a nossa arte pra gente, só pra gente. A gente faz pra gente, mas é porque a gente quer, é uma forma da gente compartilhar um pouco de quem a gente é e de como a gente vê o mundo com as outras pessoas. É aí que tá para mim é aí que está o sentido da coisa, né? Eu não vou pro palco porque eu acho bonito estar no palco, mas porque eu espero ansiosamente pelo encontro com o público. E é muito triste quando você coloca todo esse empenho, todo esse amor, toda essa dedicação e, de repente, o retorno que você recebe é outro. Eu acho que vale destacar que esse retorno, ele nunca vem das pessoas que, de fato, vão ao nosso encontro, né, ao encontro do artista. Esse retorno, ele vem das pessoas que não se predispõem ao encontro com a arte. Porque quando, nessa minha cabeça de artista, nesse pensamento romântico, né, mas que, apesar de dizer que é romântico, eu acredito muito, essa é a minha verdade, eu sinto que quando as pessoas se encontram, né, com o artista no palco, com a obra de arte pronta, no caso das artes visuais ou de outra linguagem, as pessoas, elas entram um pouquinho no nosso universo e elas conseguem entender, né, que é uma profissão como outra, que merece ser respeitada, que tem o seu lugar, que tem o seu valor. E eu pude perceber a força do meu trabalho. Às vezes a gente meio que dá uma fraquejada, pensa, não está funcionando, mas funciona. E aí eu pude perceber a força do meu trabalho em Campo Grande quando uma exposição foi censurada. Ou seja, foi censurada por 4 homens que viram naquele trabalho uma crítica muito forte, que atingiu eles. Então, se atingiu, pode ter atingido outras pessoas para pensar sobre aquilo também. O Campo Grande tem um museu muito grande, lá é maravilhoso o marco, né? Então, você não imagina que isso pode acontecer. Quando o trabalho foi censurado por 4 homens, que era o delegado mais 3 deputados estaduais, eu pude perceber como é forte a presença da arte na vida das pessoas. Mesmo aquela pouca pessoa, aquela pouca elite que vai ali no museu, carrega para fora o que vê lá, né? E os estudantes também. Aquele museu tem uma ação educativa muito legal, que tem muita presença de estudante. Então isso pode influenciar na vida das pessoas. A arte influencia, de fato, na vida das pessoas. E a imagem, você pensa que é simples, porque para mim, aqueles trabalhos eram super normal, porque a gente está super acostumado a ver imagens de mulheres nuas, né? Desde a Renascença, muito antes, sei lá, em toda a arte, toda pintura, escultura e tal. E quando eu resolvi pintar homens nus, isso afetou a galera, assim, tipo, o pessoal ficou ofendido mesmo por ver homens nus, não pode. O corpo do homem é santo e da mulher não, né? Da mulher pode ser usado como for. Eu vi isso muito chocantemente, assim. Aquela exposição, a Cadafalso, também teve aqui em Uberlândia. Mas a recepção do pessoal foi um pouco diferente. E lá não, lá foi bem pressionado, tanto é que eles queriam fechar o museu, mas o pessoal, a equipe do museu mesmo, não deixou. Eles fizeram uma movimentação muito louca, a cidade toda se uniu, os artistas se uniram, do teatro, da música, foram para a rua de Campo Grande para pedir não uma censura, né? Então isso é legal, é emocionante também falar sobre isso, assim, o peso que é. Uma única pintura que foi retirada, né, da galeria, foi levada para a delegacia, assim, que eu achei um absurdo.
eu acho que todo artista achou, como é que uma exposição, uma única pintura pode gerar isso na cabeça? Eu acho que muito mais na cabeça, né, de quem estava ali para tentar censurar, do que de quem organiza isso, talvez, ou de quem organiza exposições, que não viu nada além de uma arte legal, né, que denuncia, naquele caso, na exposição Cadafalso, estava denunciando o machismo e as violências que a gente sofre, né, em torno desse machismo. Mudou totalmente, eu acho. Essa questão da artista mulher mudou totalmente, sobre vários aspectos, eu acho, assim. Primeiro, eu acho que a gente, quando eu comecei a produzir, né, no final dos anos 90, a gente não tinha consciência disso. Assim, não era um tema dentro da universidade, digamos. Não era um tema falar da questão da mulher e né, então, era aquele massacre, né, da historicidade da arte, assim, construída por elementos masculinos, né? E na escultura, então, nem se fala, né? No tridimensional é aquele mundo masculino muito forte, né? Mas, quando eu comecei a produzir, você percebe na pele, né? Quer dizer, não era um tema discutido, abertamente discutido, não era uma questão, digamos assim, para a geração dos anos 90, mas as mulheres artistas começaram a sentir na pele, as minhas, né, amigas assim, da minha geração, artistas, por vários motivos, né? Primeiro, porque o circuito já tem, digamos assim, esse caráter, né? A história da arte já é uma história da arte construída por homens, né? Tanto do ponto de vista da crítica de arte, quanto do ponto de vista do protagonista mesmo, do artista homem, né? Mas aí também soma com a questão da maternidade, né? Que é uma questão muito cara para a mulher, para artista que quer ter filho também, né? E você percebe que a mulher, ela acaba virando, assim, competitivamente, ela perde muito, né? É engraçado isso, porque eu vejo, por exemplo, as minhas alunas, voltando aqui à ideia inicial da mulher, né? Quando eu entrei, eu fui super questionada no primeiro ano, por que eu, então, mostrava só artistas homens, né? Apesar de, inclusive, estar usando uma autora mulher, né? Que é a Rosalind Krauss, que para mim é uma figura importante, que foi muito importante na minha formação, mas que só tinha homens, e é verdade, elas têm razão. Mas se a gente trabalha isso conscientemente, você pode trabalhar isso do ponto de vista da crítica. Não significa que você não precisa usar aquele livro, você vai queimar aquele livro, porque não cita nenhuma mulher. Não, você pode trabalhar isso construtivamente e tentar construindo a sua história mais, vou dizer, de igualdade, né? Tentar incluindo, digamos assim. Por isso que eu gosto de trabalhar bastante com arte contemporânea, com produção contemporânea nas aulas, nos ateliês principalmente, porque daí você tem uma diversidade, né? Você tem já artistas muito importantes nacionalmente, internacionalmente, que são muito inspiradoras, né, para trabalhar. Mas, obviamente, quando você pega lá, principalmente no meu caso, vou dar aula de escultura, aí você pega a arte moderna, tem pouquíssimas mulheres, né? As vanguardas históricas. Pega as russas, que elas têm aparecido mais ainda, né? Enfim. Mas é complexo. Eu acho que a geração dos anos 2010, né, essa década aí, ela está muito mais consciente dessa questão, desse problema. Isso virou de novo, né? É uma questão para a arte, né? Falar de corpos trans na arte é algo muito incrível, assim. Porque as pessoas acham que... Eu já ouvi discursos falando assim, porque o público LGBT ou vai para a prostituição ou vai para a arte. E a gente vai para a arte, sim, mas não é uma marginalização. É porque... E não só na arte, você vai achar
gay, lésbica, travesti, bissexual na economia, na medicina, na geografia, nas letras, tá aí. Mas eu acho o corpo trans muito importante dentro desse processo artístico, porque até certo tempo a gente sempre teve figuras LGBTs na música, na arte em si. Talvez a expressão política dessas figuras, elas sempre foram marcantes, mas talvez não tivesse tanto em evidência pelo contexto político que aquilo estava acontecendo. E a gente tem um boom agora de personalidades LGBTs em contrapartida à alta discussão sobre os direitos LGBTs, né? E ter mulheres trans dentro dessa manifestação é muito importante. A gente tem a Lineker, a gente tem a Linda Quebrada, a gente tem a Raquel, a Açucena das Bahias e a Cozinha Mineira, entre outras personalidades que existem. E é importante que se fale da travesti. Tem dentro da academia, dentro das discussões de corpo, gênero e sexualidade, a diferenciação do que é ser uma mulher trans, de transgênero para travesti, mas no fim das contas a gente sempre diz que transgênero é uma gourmetização do termo travesti. Por quê? Porque a travesti é aquela figura mítica. É aquela figura, é aquela lenda urbana, aquela personagem urbana que sempre esteve na sociedade e que sempre foi marginalizada. Aquela personagem que todo mundo tem medo, que guarda a navalha debaixo da língua, aquela figura que assalta na rua, é aquela fera ferida, como fala a Elza Soares. Então, assim, a partir do momento que a gente pega essa figura, que a gente pega essa pessoa, porque já afasta esse negócio de figura, pega essa pessoa com corpo, com sentimento, com ação política e traz ela para o meio artístico e coloca ela em evidência, a gente está dizendo assim, nós somos a travesti, eu sou a travesti, eu sou essa pessoa. É uma assunção de uma identidade, fala assim, esse corpo existe, esse corpo é político, esse corpo está aqui. E tá em cima do palco, tá agindo como uma mulher trans, como uma travesti em cima do palco, é muito importante, é muito político, é certeiro, e para mim é muito importante, porque a gente está dando a oportunidade desses corpos falar, a gente está aqui, a gente existe, a gente não quer ser só reconhecida pelas esquinas, a gente não quer ser reconhecida por todos os papéis e identidades negativas que criaram pra gente. A gente está dizendo que a gente simplesmente está aqui, gente. E a gente pode estar em qualquer lugar, produzindo o que a gente quiser, onde a gente quiser. E se não quiser, vai ter que engolir esse corpo ali em cima. Vai ter que engolir esse discurso, sim. A gente quer não respeito, porque quando eu acho que a gente fala de respeito, a gente fala... O respeito, para mim, ele vem a partir do que eu consigo de positivo de uma pessoa que eu respeito. Eu só respeito alguém porque ela tem alguma coisa para me dar. A gente não quer respeito, a gente quer ser a assunção. A gente quer ser assumida, admitida. Eu acho que a palavra certa é admissão. Admitam a nossa existência porque a gente está aqui. Em termos políticos, eu poderia fazer um grande desabafo e citar nomes e levantar situações, mas eu estou num momento que eu não quero ser plateia para esse tipo de situação. Então, eu prefiro enaltecer o trabalho dos artistas, a importância da arte, o lugar disso na sociedade, o poder de transformação, mais do que ficar colocando os holofotes em cima daquilo que não está legal, porque está aí para todo mundo ver, né? Os nossos líderes não estão agindo como liderança de uma comunidade que é maior, né? Está muito claro que as pessoas que estão no poder hoje, elas estão ali defendendo os próprios interesses. E aí, nesse sentido, eu não considero essas pessoas os meus pares. Os meus pares são os meus colegas de trabalho, é a classe artística, é o público com quem eu me encontro sempre que eu me predisponho a transformar o meu pensamento em arte. Tem vários tipos de artistas também, né? Tem esse artista do mainstream, é um artista que precisa circular. Então ele precisa fazer residência, ele precisa mostrar o trabalho fora, né? Esse artista é internacional, digamos assim.
tem os artistas mais locais, que conquistam, vamos dizer, um mercado mais local, regional, que talvez não circule tanto, assim. Mas eu vejo, assim, com muita... ainda com muita... como é que eu vou dizer? Muito precariamente ainda o campo profissional. Porque eu acho que boa parte dos artistas não conseguem ser absorvidos pelo sistema, pelo circuito. Acho que tem muito artista bom que não consegue entrar no circuito, né? Segunda coisa, é difícil conciliar a produção. Então, por exemplo, muitas vezes, se você não consegue entrar no circuito, você não consegue viver do seu trabalho. Então, você vai ter que fazer uma dupla jornada. Pode até fazer uma coisa conciliada, assim, no meu caso até com essa atividade docente, mas você vai ter que dividir o seu tempo, né? Então, você não consegue se dedicar 100% naquela atividade, né? Então, é para quem gosta mesmo. Porque você fala assim, eu vejo um grande futuro cor-de-rosa. Não vejo. Entendeu? Eu acho que eu vejo vejo um campo muito difícil, um campo competitivo, muito difícil de você investir, porque no começo você tem que investir muito no trabalho, né? Tem que botar grana mesmo, assim, para produzir o seu trabalho, para você ter um corpo de trabalho para começar a circular, para começar a mostrar, né? Tem os editais? Tem, mas infelizmente, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, existia uma política cultural muito forte, né, com os editais. Hoje em dia não tem, os editais acabaram, né? Os editais da Funarte acabaram, os editais de fomento do Ministério da Cultura acabaram, o Ministério da Cultura acabou, né? Então, assim, é um momento frágil, é um momento de resistência, é um momento de, assim, eu acho que é um momento de coletividade, de tentar fazer tentar se apoiar, sabe, com outros pares, né, com outros parceiros para conseguir fazer coisas. No momento, eu faço arte, nesse momento agora, na situação que eu estou vivendo no país, é porque eu acho que é a forma que no caso, assim, é onde que eu me reconheço enquanto pessoa, eu vou me reconhecer como pessoa, né?
eu vou me reconhecer com um agente no mundo. Eu acho que essa que é a questão, sabe? Que ela explora, que acho que vai muito além dessa questão, de repente, porque eu vou sobreviver assim, vou sobreviver do outro jeito. Eu acho que é porque ela me impulsiona para eu explorar o mundo de determinada forma. E o que isso traz? Muitas vezes você não vai trazer aquela informação consciente. O que isso significa? Talvez vai trazer um certo incômodo. E esse incômodo, eu lembro de um professor de artes visuais, que é o Paulo Buenos, foi um mestre importantíssimo para mim na minha formação, e ele falava que a gente deveria permitir ser afetado. Ser afetado e conhecer as marcas, né? Você ser afetado e buscar as marcas. E o que era aquela marca que estava ali, você? O que te marcava? Aí depois ele falava, o que te pedia a obra naquela situação? E isso foi uma situação que a gente começa a perguntar para quando um artista ele conduz para um determinado momento, para uma determinada obra de arte, ele está perguntando para aquele espectador, o que te marca? O que te afeta? Ele está te perguntando essa história, sabe? Assim, então eu acho que tem muito a ver com essa história, assim, esse corpo está nesse espaço público, ele está organizando, ele está reorganizando, não a estrutura, não o espaço físico, mas simbolicamente o que aquilo significa. Eu acho que a gente está vivendo momentos conturbados, isso não é segredo para ninguém, acho que é exposto mesmo, é velado, uma perseguição velada. Só que o que a gente vive é resultado de uma opressão que ela vem ganhando espaços silenciosos desde muito tempo. E isso só está exposto. É uma violência que sempre esteve ali e um racismo, um preconceito que sempre esteve ali, mas que as pessoas não davam a cara. E hoje elas se sentem livres para esbanjar esse tipo de violência, porque elas se sentem respaldadas pelo governo que a gente tem, pela representatividade que a gente tem. Ponto. Embora exista uma frente conservadora, eu acho que vai vir uma resposta com o artivismo. Lá na frente, a gente vai poder olhar para as obras e a gente vai ver que a arte, ela estava desenhando e ela estava contando para a gente o que estava acontecendo no cenário político brasileiro. E não só como contar, não só como documentar esse momento político, mas também como agir sobre esses corpos minorizados, agir sobre esses corpos marginalizados. Eu acho que a arte política, ela, em tempos conservadores, ela serve de alimento para as pessoas que não se veem representadas. E a gente está num momento em que esses corpos marginalizados, eles não estão mais escondidos, não tem como. Não tem como invisibilizar o movimento LGBT, não tem como invisibilizar as mulheres, não tem como invisibilizar o corpo negro, porque ele está aí. Ser artista no Brasil, não só hoje, eu acho que em todos os tempos, é muito difícil se você não tem grana, se você não tem recurso mesmo, se você não tem uma família rica para te sustentar, é complicado. Porque tudo é despesa, você precisa do material, né, que não é barato. Se você quer fazer um trabalho de qualidade, você precisa estudar, ter cursos, né, para conseguir uma base massa para o seu trabalho. Então, eu acho que ser artista, atualmente também é difícil, se você não tem muita grana. Mas a gente vai, assim, porque rola uma paixão, né, tem todo um amor que artista tem por arte. Então, a gente faz a duras penas, mas faz. Digo para todo mundo que quer ser artista começando ou não desista, porque a gente precisa da arte. O mundo precisa, o Brasil agora principalmente precisa da arte. Precisa da presença da arte na vida de todo mundo. E aí eu acho que viver em frente a essa onda conservadora como artista
fazer arte é complexo. Aí vai ser individual e vai ser o que é que move e como a gente enxerga essa arte, né? Eu enxergo a arte como muito mais do que um emprego, mas ela está ali presente no meu processo de profissionalização, assim. Mesmo com a minha formação em ciências biológicas, com o meu mestrado em educação, o que eu penso e o que eu me vejo fazendo é simplesmente a música e a arte. Eu não me enxergo fazendo mais nada em relação a isso. Então, para mim, acaba que se torna tudo muito preciso e tudo muito óbvio, assim. É isso que eu quero, é isso que eu vou trilhar. Não é fácil? Não é fácil. A gente encontra um cenário que no Brasil, eu costumo falar que o Brasil não conhece o Brasil. A arte e a cultura brasileira ela não é valorizada dentro do seu próprio território, porque a gente foi ensinado a consumir e a ter tudo que é de fora. Então, assim, o Brasil vai valorizar a música de fora, vai valorizar o cinema de fora, vai colocar o exterior como num patamar super elevado, enquanto a nossa arte vem sendo marginalizada e deturpada por nós mesmos, assim. E produzir em meio a essa esfera é muito difícil, porque a gente não vai ter orçamento, porque a gente não vai ter uma população que está acostumada e educada a consumir arte. Eu acho que o nosso grande problema de vinculação artística e cultural no Brasil é o consumo de arte, porque o brasileiro ele não consome arte como deveria, ele não é ensinado e não é culpa do brasileiro. Eu acho que não há um incentivo dos nossos governantes, não há um incentivo do nosso governo por fazer isso. E simplesmente vão ser essas dificuldades vão estar aí e vai nos colocar nesse espaço político também para resistir e conseguir alcançar espaços e resistir em meio a esse cenário de degradação de cultura e arte do nosso país. Quando a gente entra em cena e vai para o encontro para o público, chega nos momentos de estreia ou de fazer um ensaio aberto para as primeiras pessoas que vão compartilhar com a gente daquilo que a gente está criando, é um misto muito louco assim, de sensações. E é uma questão de energia mesmo. Pode ter pessoas que talvez não acreditem nisso, mas o enfrentamento com a plateia, né, esse encontro, é algo que a gente sente aqui na pele, né? A pessoa está lá na plateia, você está aqui no palco, mas você sente o olhar, você sente quanto o público está com você. É quase como se você desse as mãos, assim, segurasse junto e o espetáculo começa e você vai até o final. Então, assim, tem toda uma parte que é consciente, que a gente se prepara antes, que a gente estuda como se desloca, como se movimenta, que sensação que eu quero provocar, qual é o meu repertório de sentimentos que eu quero emprestar para o personagem que eu estou colocando na cena, mas também tem tudo aquilo que só acontece quando dá o terceiro sinal e que o espetáculo começa. Eu acho que eu assumi essa palavra muito... essa condição de ser artista muito jovem, assim, que eu queria ser artista, tanto é que eu não me enquadrava em nada, porque eu me achava artista. Eu não me cabe ali, porque eu não sou aquilo, eu sou artista. Então, eu tive que meio que levar algumas coisas junto com a arte, para, né, você ganhar dinheiro e tal, você tem que fazer outras coisas, mas a arte estava ali, eu sou artista, mas eu tenho que fazer aquilo. Até 2013, que foi quando eu resolvi largar tudo, sair do emprego que eu tinha. Falei, agora é eu por eu mesmo, assim, vou ser artista e pronto, se der certo bem, se não, não sei, vou morrer de fome, ou outra coisa. Mas aí em 2013, assim, eu larguei tudo mesmo. Falei, agora é arte, só a minha vida é arte. Como uma lança da afronta, rei, quem tem medo dança, dança sem fiança. Como uma lança da afronta, rei, quem tem medo dança, dança sem fiança. Sabe o caminho, justiça pra acertar. Derrubar o vinho,
mente hipócrita, flashes fotográficos do desespero. Foi-se o tempo da injustiça durada, Ogum Bragadae, Ogum Bragada, a coro Bragadae, Ogum Bragada, Ogum Bragadae, Ogum Bragada, a coro Bragadae, Ogum Bragada, Ogum Bragadae, Ogum Bragada, a coro Bragadae, Ogum Bragada, Ogum Bragadae, Ogum Bragada, a coro Bragadae, Ogum Bragada. A arte fomentada é muito difícil, a gente não tem dinheiro para produzir uma música, um clipe é muito difícil. Então a gente trabalha com as possíveis parcerias que a gente tem, alguém que grava um vídeo e vem, me ajuda, e quando essa pessoa também tem um projeto, precisa de uma música, eu vou lá e ofereço, precisa de uma produção. Então a gente está criando uma cadeia artística independente aqui na cidade de Uberlândia, muito importante, porque é uma produção coletiva, não é só Natânia Borges e a Zenza, é Vaine, é Jamal, é Rubia, é o Moviola, é a Dardânia, é as Transviadas, Cinema Invisível. Então, assim, é uma cadeia artística que tem se unido para produzir um trabalho dos outros, assim. E eu tenho muito orgulho disso, porque, para mim, isso é político também, assim. Eu acho que nós temos uma função social até, né, de quebrar os tabus que são construídos em torno do corpo, né? E o artista, o performer, né, aquele que se coloca no palco, ali ao vivo, ele é sempre vítima de muitos julgamentos, né? O corpo, ele é muito visto como algo promíscuo, né? E na verdade não é. Na verdade é o que a gente tem de mais bonito, né? É o nosso corpo. Eu acho que o artista, eu acredito pelo menos, né, que o artista ele tem que se posicionar, assim, pelo menos é o tipo de arte que eu acredito, né? Que o artista ele tem que ser crítico, ele tem que ser, que eu sempre falo, o artista pesquisador, o artista crítico. Arte é política, não tem como não ser, por mais que você fale de si mesmo, ela é política, né? Todo ato é político. Então eu acho que assim, a arte tem que ser, é um jeito de comunicar, né? É um ato de comunicação, né? O objeto de arte é um ato de comunicação, é um ato de comunicação política, né? Que fala sobre o nosso tempo. Ele está falando sobre o nosso tempo, né? Então, só que ele fala de um modo estético, poético, enfim, plástico, visual, enfim, mas que ele para ele ter esse engajamento, acho que ele tem que ter um enigma, sabe, uma provocação, uma coisa. Não pode dar todas. Eu fico falando para os meus, vocês não podem dar todas as respostas para o seu público, né? Porque sempre dá vontade de ficar explicando o trabalho. Não pode ficar explicando o trabalho, dar todas as senhas, as respostas, né? Tem que ter uma coisa que deixe no ar, assim, né? Que faça a gente pensar, né? Naturalmente, eu tenho uns trabalhos espalhados pela minha casa. Tem uns que eu até não vendo, né? Outros acabaram sobrando, enfim, aí fui incorporando. Mas tem esse aqui, por exemplo, que é um trabalho que eu fiz para uma exposição individual no Sesc de Ribeirão Preto. É um trabalho inspirado em São Paulo, né, 2006, se não me engano, a exposição. E eu fiz uma série de objetos, a exposição chamava Bric-a-Brac. Era uma série de objetos com madeira, mas criando uma alusão assim, a essa ideia do ponto de vista de cima, né, dessa coisa da... Ao mesmo tempo que tem a escada, que eu comentei, né, que a escada sempre é desejo de falar de cima, tem essa vista panóptica, vamos dizer assim, da cidade, né? O que é arte? A gente pode pensar, nossa, um infinito de coisas. Pode ser só um registro, né, do momento. Arte contemporânea, você está registrando o seu estar ali no mundo. Ou a arte pode ser uma decoração para sua casa, talvez. Mas eu acho que a arte é essencial na vida.
mesmo que as pessoas não entendam e pensem que não, a arte é só uma coisinha bonitinha que está ali, não precisa, mas precisa. No design, na arquitetura, em tudo que você pensar tem arte. Então, a arte é parte fundamental da vida, assim, eu acho. E para mim é quase o ar que eu respiro também. Que o que me dá a voz é a arte, então ela tem que ser questionadora. Ela tem que impor algumas coisas, tem que mostrar alguma coisa. Pra mim não bate. Tipo, eu até prefiro não escrever texto, sabe, sobre... Porque a gente atualmente tem que escrever para mandar para os projetos e tal. Eu não gosto muito de escrever texto, eu não gosto de explicar o meu trabalho. Porque se o meu trabalho não se explica, se você não vê naquela pintura o que ela quis dizer, pra mim eu não fiz o meu trabalho, né? Então eu acho que tem que ser crítico. Tem que estar focado em algum tema da atualidade, porque às vezes a gente não percebe de outra forma. A arte, ela é mais uma estrutura dentro das outras estruturas que ela convive, né? Junto com a educação, em tudo. Então o que acontece? Assim, até o determinado momento que eu estava pensando, eu achava que a arte ela tinha essa capacidade mesmo de transformar o mundo, de gerar possibilidades de outra visão de mundo, que o mundo ia se converter em outra estrutura. Só que não é assim, na minha opinião. Assim, vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, 2020, eu acho que não é assim que ocorre. Eu acho que a arte ela é mais uma estrutura, junto com as outras estruturas, que precisa somar a essas estruturas para a gente poder mudar a estrutura, essa visão vigente, conservadora que nós estamos vivendo. E, na verdade, o meu maior desejo é que todos os corpos sejam livres e que eles pudessem habitar todos os espaços. Como, na realidade, na sociedade, ainda existem muitos impedimentos para que isso aconteça, o palco ele acaba se tornando o meu mundo de possibilidades. Eu posso criar todas as minhas realidades e colocar o meu corpo ali de uma forma que as pessoas acionem isso e comunguem desse corpo junto comigo. Então, eu sempre associo a arte com isso, com essa curiosidade, com essa insatisfação, com esse desejo de enxergar o mundo de outra forma, com querer ver além. Vai! Dá a cara a tapa, assim, acredita naquilo que você faz, independente de dinheiro ou não. Acredita no que faz. Acredita no seu corpo, porque é 1000 vezes melhor viver plenamente aquilo que você sente, que você sabe que você faz bem, do que estar em um lugar em que não te abraça, em que você não se sente bem. E eu acho que isso é uma grande frustração da grande massa, assim, de todo o sistema. Assim, eu vejo pessoas infelizes porque passou a vida inteira dentro do escritório e não queria estar ali. Então, assim, não adoece a mente, não adoece o coração. Faz aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você se sente bem. Talvez esse prazer, que tem muito isso, né? Você faz arte, mas ela é prazer, ela é trabalho. Trabalho é duro, às vezes é insuportável. Talvez isso se torne maçante ao longo da vida. Mas a arte é tão maravilhosa que ela vai te abrir outras possibilidades, ela vai te abrir outros caminhos, ela vai te abrir outras áreas de conhecimento. E se não abrir, a vida vai abrir. É isso. Eu acho que dentro do trabalho artístico, o que mais tem me levado a fazer e descobrir novas áreas, acho que no trabalho artístico o que mais tem... Não, porque eu fui na onda do papo, assim, eu vou encarar como papo. Minha careca tá aparecendo aí? Claro. Não, Tem pouco cabelo aqui em cima. Eles podem me filmar, porque nós estamos sendo filmados há todo tempo. Agora, a gente não pode.